Novas evidências sobre o misterioso incidente do Passo Dyatlov foram recentemente reveladas e desafiam a explicação amplamente aceita de que uma avalanche foi responsável pelas mortes terríveis dos exploradores. De acordo com essas especulações, a avalanche nunca ocorreu. Essa afirmação levanta uma grande questão sobre o que realmente aconteceu naquela noite terrível que tirou 9 vidas. Junte-se a nós enquanto exploramos essa nova perspectiva e nos aprofundamos no caso arrepiante do incidente do Passo Dyatlov. O incidente do Passo Dyatlov. Em 1959, Igor Dyatlov liderou um grupo de 10 exploradores em uma perigosa jornada de esqui nas montanhas do norte dos Urais, na União Soviética. Dyatlov, um estudante de engenharia de rádio de 23 anos no Instituto Politécnico dos Urais, reuniu um grupo de colegas universitários e amigos para a ambiciosa expedição. O objetivo do grupo não era apenas recreativo, era uma missão para obter a acreditação de grau 3, o nível mais alto para caminhantes soviéticos, o que exigia uma caminhada de 300 quilômetros por terreno difícil. A equipe estava bem preparada e experiente, com cada membro possuindo certificados de caminhada de grau 2 e experiência em viagens de esqui. Em 25 de janeiro de 1959, eles deixaram Sverdlovsk com todo o equipamento e provisões que precisariam para a aventura. No entanto, o destino tinha outros planos para eles. Pouco depois de começarem a viagem, um dos membros, Yuri Yudin, adoeceu com reumatismo e uma condição cardíaca congênita, o que o fez voltar para casa em 28 de janeiro. Mal sabia ele que essa decisão acabaria salvando sua vida. Indiferentes à partida de Yudin, os 9 camaradas restantes continuaram sua jornada, com o objetivo de conquistar os Urais do Norte. Eles atravessaram o terreno acidentado, enfrentando o clima severo e o terreno difícil. Em 31 de janeiro, chegaram a um vale que levava ao Passo Dyatlov, onde se prepararam para a ascensão. No entanto, seus planos foram frustrados por uma forte tempestade de neve, que os desviou do caminho escolhido e os levou às encostas de Kholat Syakhl, também conhecida como Montanha da Morte na língua local. Apesar do clima adverso, a equipe perseverou, possivelmente motivada pelo desejo de alcançar seu objetivo. Quando a noite caiu, eles montaram acampamento nas encostas expostas da montanha, enfrentando temperaturas abaixo de 40 graus. Exaustos e tremendo de frio, eles se abrigaram na tenda comum, buscando proteção contra o frio cortante. O que aconteceu a seguir permanece um mistério. Os detalhes do que ocorreu nos 2 dias seguintes são escassos, extraídos de diários do acampamento e investigações posteriores. O grupo perdeu um encontro programado, o que preocupou suas famílias e as autoridades. Em 26 de fevereiro, equipes de busca localizaram a tenda abandonada e danificada do grupo em Kholat Syakhl. A cena era perplexa. A tenda estava parcialmente derrubada e coberta de neve. Todos os pertences e sapatos do grupo estavam desaparecidos, e a tenda apresentava sinais de cortes internos, indicando uma fuga apressada. Seguindo os rastros do grupo, os buscadores descobriram os corpos de alguns membros espalhados pelas encostas da montanha. Dyatlov, Kolmogorova e Slobodin foram encontrados em posições que sugeriam que estavam tentando voltar para a tenda. Mais vítimas foram recuperadas mais de 2 meses depois, enterradas sob vários metros de neve em um desfiladeiro mais profundo do que o pinheiro próximo ao local do acampamento. O estudo sobre a tragédia do Passo Dyatlov inspirou uma série de teorias, desde causas naturais, como uma avalanche, até explicações mais sombrias, como o envolvimento militar ou até fenômenos paranormais. Apesar de consideráveis esforços para descobrir a verdade, as circunstâncias exatas da catástrofe permanecem desconhecidas, tornando o incidente do Passo Dyatlov um dos mistérios mais duradouros do século XX. Investigação e consequências. O incidente do Passo Dyatlov pode ser um dos eventos mais misteriosos da história recente. Igor Dyatlov liderou um grupo de 9 excelentes alpinistas nas montanhas Urais, na Rússia soviética, mas eles nunca retornaram. A investigação de suas mortes
revelou uma série de episódios inexplicáveis que têm despertado interesse por décadas. Quando os alpinistas não retornaram no prazo, as buscas começaram. Os resgatistas descobriram sua tenda gravemente danificada. Além de parcialmente colapsada e coberta de neve, a tenda estava rasgada de dentro para fora. Os exploradores pareciam ter fugido em pânico. Dentro da tenda havia sapatos, roupas, equipamentos e comida parcialmente cozida. Tudo organizado, sugerindo que o grupo foi interrompido abruptamente. Os dois primeiros corpos, Yuri Doroshenko e Yuri Krivonichenko, foram encontrados a 300 metros da tenda, perto de uma pequena fogueira. Ambos estavam vestidos apenas com roupas íntimas, algo incomum, considerando a temperatura entre 25 e 30 graus abaixo de zero. Krivonichenko apresentava queimaduras e um pedaço de carne na boca, sugerindo que ele mordeu a própria mão em dor ou desespero. Ambos morreram de hipotermia, segundo testes médicos. Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova e Rustem Slobodin foram encontrados mortos perto da tenda alguns dias depois. Dyatlov e Kolmogorova morreram tentando voltar para a tenda. Slobodin, assim como os outros, morreu de hipotermia, após sofrer uma fratura leve no crânio. As localizações dos corpos indicavam que eles estavam perdidos e tiveram dificuldades em retornar ao acampamento. O mistério piorou quando os últimos 4 exploradores foram encontrados em maio, após o derretimento da neve. As vítimas foram descobertas em um vale, cobertas por vários metros de neve. As avaliações médicas revelaram ferimentos raros e graves. O crânio de Nikolai Thibaut Brignol estava severamente fraturado. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov sofreram fraturas no tórax semelhantes ao impacto de um acidente de carro. Não havia ferimentos externos associados a essas fraturas, sugerindo uma pressão muito alta. Dubinina estava sem língua, olhos, lábios e tecidos faciais. Zolotaryov e Kolevatov estavam sem sobrancelhas e olhos. De acordo com V.A. Vozrojdeny, um especialista forense, esses ferimentos provavelmente foram causados postumamente, devido aos corpos estarem em um riacho de corrente rápida. Segundo a investigação oficial, 6 alpinistas morreram de exposição ao frio e 3 de ferimentos fatais. Não havia indícios de que terceiros tivessem causado suas mortes. Não houve sinais de luta, apenas os rastros dos alpinistas. Os investigadores ficaram ainda mais perplexos com o interior da tenda e os pertences dos exploradores. A hipótese de que a tribo indígena Mansi poderia ter atacado o grupo por invadir seu território foi rapidamente descartada devido à falta de provas, como ferimentos defensivos ou sinais de luta. Também foi considerada a possibilidade de ataque de animais selvagens, mas a ausência de lesões físicas excluiu essa teoria. As roupas dos alpinistas apresentavam contaminação radioativa, o que era incomum. Algumas das possibilidades incluíam um experimento militar soviético secreto ou um desastre nuclear. Vários exploradores haviam ajudado na limpeza após o incidente nuclear de Kyshtym em 1957. Não estava claro por que as roupas apresentavam tanta radioatividade, e a possibilidade de um teste fracassado de armas continuou sendo considerada. As circunstâncias peculiares do incidente do Passo Dyatlov alimentaram debates. As teorias mais estranhas incluem ataques do Yeti, atividades clandestinas da KGB e envolvimento extraterrestre. Testemunhas relataram luzes estranhas no céu, levantando preocupações sobre OVNIs ou treinamento militar com minas de paraquedas. O principal investigador do caso, Lev Ivanov, afirmou que sua equipe testemunhou esferas voadoras, mas foi instruída a ignorar as alegações. O livro de Anatoly Gushin, O Preço dos Segredos de Estado é 9 Vidas, de 1990, reabriu a investigação. O livro sugeria que os exploradores poderiam ter sido vítimas de um experimento secreto de armas soviéticas. Apesar de críticas por se basear em suposições, o livro chamou atenção para o caso e levou várias testemunhas que estavam em silêncio a se manifestarem com novas informações. A Fundação Dyatlov foi criada em 1999 para aprofundar a investigação e preservar a memória dos alpinistas. Yuri Kuntsevich, com o apoio da Universidade Técnica Estatal dos Urais, liderou o esforço de coletar e analisar todos os dados relacionados ao incidente. O Museu Dyatlov
mantido pela Fundação, abriga itens e documentos relacionados ao caso. Em 2018, jornalistas descobriram os restos mortais de Semyon Zolotaryov para pesquisas. Alguns especialistas alegaram ferimentos semelhantes aos de acidentes de carro, mas testes de DNA não revelaram parentes vivos. O nome de Zolotaryov não estava na lista do cemitério Ivanovo, o que aumentou o mistério. Apesar dessas descobertas, a reconstrução facial de Zolotaryov correspondia a fotografias do pós-guerra, sugerindo que ele foi enterrado lá, embora sua identidade permaneça incerta. Em 2019, autoridades russas reabriram a investigação, focando em avalanches em bloco e furacões. Não foi possível concluir nenhuma ação criminosa. No entanto, o exame recente foi inconclusivo, pois as pegadas ao redor da tenda estavam evidentes e não havia deslizamento de neve. Alguns especialistas não acreditavam que uma avalanche fosse a causa. De acordo com uma interpretação recente, os alpinistas foram mortos durante um teste fracassado de míssil balístico soviético. Em 2023, novos dados mostraram que uma falha no lançamento de um foguete resultou em uma nuvem de ácido nítrico. Segundo essa explicação, uma névoa tóxica teria induzido confusão e pânico, forçando os exploradores a fugir da tenda e morrer de frio. Nenhuma teoria isolada explica os detalhes estranhos do incidente do Passo Dyatlov. As mortes desses 9 alpinistas continuam a intrigar e inspirar pesquisadores, levando a novas investigações. Este caso é um dos mistérios mais intrigantes e terrivelmente não resolvidos do século XX, devido aos graves ferimentos, à estranha radiação e à ausência de intervenção humana. A teoria da avalanche. Em julho de 2020, Andrei Kuryakov, vice-chefe do gabinete do procurador-geral, declarou que o grupo Dyatlov foi morto por uma avalanche. De acordo com avaliações independentes e simulações de computador realizadas por especialistas suíços, uma avalanche foi provavelmente a causa do desastre. A descoberta esclareceu os eventos estranhos daquela noite terrível. Kuryakov sugeriu justificar as ações estranhas do grupo Dyatlov à luz da iminente avalanche. Alpinistas experientes enfrentando uma ameaça semelhante podem agir de maneira semelhante. A decisão inesperada do grupo de abandonar a tenda, buscar abrigo na floresta, acender uma fogueira e construir um túnel de neve seguiu os procedimentos de emergência para avalanches. O conhecimento e a consciência sobre avalanches podem ter sido fatais para eles. Benjamin Radford, um cético americano, também descartou as crenças no Yeti, alegando que os eventos no Passo Dyatlov foram causados por uma avalanche. Radford acreditava que o grupo acordou em pânico devido a uma avalanche bloqueando a porta da tenda ou a ameaça de uma. Apesar de estarem despreparados para o frio, eles fugiram para a floresta para se reagrupar e acender uma fogueira. Suas roupas da tenda foram perdidas para os elementos antes que pudessem recuperá-las. Essas hipóteses são convincentes, mas a teoria da avalanche é inconsistente. Essa visão é questionada pela ausência de indicadores de atividade de avalanche, bem como distúrbios ou detritos de neve. Numerosas expedições ao local após a tragédia não revelaram condições de avalanche. Cálculos topográficos detalhados e de inclinação refutaram a teoria da avalanche, observando que a topografia teria desviado qualquer deslizamento de terra da tenda. A tenda colapsou de lado, contrariando padrões de avalanche. Os movimentos do grupo em direção à floresta não demonstraram medo, indicando uma fuga mais ordenada. Entre 2015 e 2019, detetives veteranos do Comitê Investigativo da Federação Russa revisaram os resultados da primeira investigação e adicionaram dados críticos para corroborar o cenário de avalanche. Ventos com força de furacão, fortes nevascas e temperaturas tão baixas quanto 40 graus abaixo de zero podem ter contribuído para as ações infelizes do grupo, segundo esses investigadores. Apesar dessas revelações, ainda restam perguntas e surgem novas teorias. Autoridades russas investigaram a catástrofe do Passo Dyatlov em 2019 e atribuíram a culpa a uma avalanche de laje. Pesquisas adicionais e simulações matemáticas conduzidas por cientistas suíços em 2021 apoiaram essa teoria, alegando que uma pequena queda de laje de neve na colina de Kolat Syakhl causou danos e ferimentos. A teoria da avalanche
é a explicação mais amplamente aceita para o desastre do Passo Dyatlov. No entanto, as circunstâncias exatas ainda são desconhecidas. A investigação em andamento e as pesquisas científicas buscam resolver o mistério, dar um desfecho às famílias e honrar os corajosos aventureiros que morreram naquela noite. Outras teorias. Em 2019, uma expedição sueco-russa chegou ao Passo Dyatlov. Propôs-se que um forte vento catabático foi a causa dos terríveis acontecimentos. Ventos catabáticos são raros, mas mortais. Esses ventos mataram 8 caminhantes e feriram gravemente um durante a tragédia da montanha Anaris, na Suécia, em 1978. O terreno da montanha Anaris e do Passo Dyatlov é semelhante, o que dá credibilidade à teoria de que ambos os desastres foram causados por ventos catabáticos. No súbito vento catabático sobre o Passo Dyatlov, os caminhantes teriam lutado para permanecer em suas tendas. A melhor opção seria cobrir a tenda com neve para evitar que ela fosse levada e, em seguida, abrigar-se atrás das árvores. Os caminhantes deixaram uma lanterna no topo da tenda, talvez para ajudá-los a encontrar o caminho de volta quando o vendaval passasse. A expedição recomendou a construção de 2 abrigos de bivac. No entanto, um abrigo desabou, soterrando 4 caminhantes e causando ferimentos horríveis. Donnie Eichar usou o conceito de infrassom em seu livro de 2013, Dead Mountain. De acordo com essa ideia, o vento sobre a montanha Kolatsiakul gera um vórtice catabático, que pode produzir infrassom e gerar pavor. Segundo Eichar, o infrassom causado pelo vento provocou sofrimento físico e mental nos caminhantes, fazendo com que o grupo abandonasse a tenda em pânico. Eles podem ter se acalmado após descer a encosta e se afastar do infrassom. As sombras impediram que retornassem à tenda. 3 pessoas ficaram gravemente feridas após caírem em um desfiladeiro escuro e baterem em rochas. 3 possibilidades envolvem testes militares. O acampamento pode ter estado na área de um exercício militar soviético com minas de paraquedas. Nesse cenário, explosões poderosas assustaram os caminhantes, que fugiram de suas tendas sem equipamento adequado. Embora tenham sobrevivido ao bombardeio, alguns membros do grupo morreram de hipotermia. Enquanto isso, outros que pegaram as roupas dos falecidos foram mortos por explosões de minas de paraquedas. As minas de paraquedas detonam no ar, causando ferimentos internos catastróficos, mas pouco dano externo, semelhante aos caminhantes. Essas alegações são reforçadas por relatos de orbes alaranjadas no céu perto da cena, que poderiam ter sido aeronaves militares ou minas de paraquedas. A perda da língua de Dubinina pode ter sido causada por animais necrófagos. Livor mortis, cicatrizes e queimaduras de cabelo e pele indicam que os restos mortais foram alterados após a morte. A maioria dos caminhantes experientes não montaria suas tendas incorretamente como mostrado nas fotos. Alguns itens tinham radioatividade, e parentes relataram que os falecidos tinham uma tez alaranjada e cabelos grisalhos, o que indicava que armas radiológicas estavam sendo testadas na área. A dispersão radioativa teria afetado todos os caminhantes e seu equipamento. A mumificação, que ocorre naturalmente após 3 meses de frio e vento, provavelmente causou a descoloração. A supressão inicial de materiais pelas autoridades soviéticas implica um acobertamento, algo comum na época. No final da década de 1980, todos os dados do caso Dyatlov foram tornados públicos. O desnudamento paradoxal, um comportamento induzido pela hipotermia em que as pessoas removem suas roupas em resposta a um calor intenso, poderia explicar parte do mistério. 6 dos 9 caminhantes morreram de hipotermia, mas alguns vestiram roupas extras para se aquecer. Essa explicação, no entanto, não pode explicar os ferimentos extensos em vários corpos. Yuri Kuntsevich, da Fundação Dyatlov, e Keith McCloskey, especialista no Passo Dyatlov, visitaram o local em 2015. McCloskey descobriu diferenças na distância entre 2 possíveis locais de abrigos de neve onde alguns caminhantes foram identificados. Um local ficava entre 80 e 100 metros da árvore onde os corpos de Doroshenko e Krivonichenko foram encontrados. O outro local sugerido era perto o suficiente da árvore para que os moradores do abrigo de neve pudessem conversar sem gritar. Imagens da busca de 1959 indicam que o segundo local, que
que inclui o pedregulho no riacho onde o corpo de Dubinina foi encontrado, é mais provável. O local da tenda estava perto demais do esporão para a acumulação significativa de neve, o que poderia resultar em uma avalanche. O vento na crista teria levado a neve para longe da borda, reduzindo o risco de avalanche. Sergei Sogrin observou a falta de neve no cume da crista em 2010. Em uma entrevista de 2015, Evgeny Okishev, chefe de Lev Ivanov, afirmou que planejava outra viagem ao passo para examinar as mortes misteriosas das 4 vítimas restantes. Segundo McCloskey, após retornar de Moscou, o vice-procurador-geral Ustinov concluiu o caso. Okishev também notou que Klinov, chefe da procuradoria de Sverdlovsk, passou 3 dias nas autópsias iniciais, o que ele achou incomum. Depois de analisar a situação e filmar um documentário, Eichar investigou várias outras teorias que foram rejeitadas. Isso incluiu um ataque dos Mansi ou de outras tribos locais, mas os Mansi eram pacíficos e não se aproximaram da tenda. Outro argumento desacreditado é que o grupo foi atacado por animais selvagens. No entanto, não havia pegadas de animais. E eles não teriam deixado a tenda. A teoria de que ventos fortes fizeram uma pessoa fugir, enquanto outras tentaram resgatá-la, também é duvidosa, pois a tenda teria sido levada pelo vento. O grupo era pacífico, com apenas flertes platônicos e paixões, então uma briga que culminou em violência era improvável. O local não tinha narcóticos e apenas um pequeno frasco de álcool medicinal que estava intacto. Um corpo sofreu ferimentos graves que não poderiam ter sido causados por uma briga. Cada hipótese contribui para o entendimento do que aconteceu com os 9 caminhantes, mas nenhuma é definitiva. Novos fatos e especulações continuam a manter especialistas e o público em geral interessados em resolver o mistério. As novas evidências. O desastre do passo de Dyatlov tem sido um mistério por décadas. Algumas pesquisas recentes fornecem uma explicação científica sobre o que aconteceu com os 9 montanhistas. Uma investigação federal russa de 2019 e outra de 2021 acreditam que os excursionistas foram mortos por uma avalanche em laje, que ocorre quando um grande bloco de neve se solta de uma camada mais profunda e desce a encosta. A teoria da avalanche em laje já havia sido questionada por várias razões. Os críticos apontavam para o ângulo de inclinação abaixo da média no local, a ausência de sinais de avalanche, a incerteza sobre o que teria causado a avalanche e os ferimentos incomuns nas vítimas. No entanto, o estudo de Johann Gaume e Alexander Puzrin, publicado em 2021 na Communications, Earth and Environment, apoiou essa visão. Gaume e Puzrin especularam que uma avalanche em laje poderia ter causado o desastre, mesmo que uma avalanche comum não o tivesse. Eles hipotetizaram que o vento poderia ter acumulado neve na encosta próxima à barraca dos montanhistas, resultando em uma avalanche em laje. Isso exigiria uma topografia irregular, uma inclinação cortada para montar a barraca e fortes ventos catabáticos para depositar a neve. Esses fatores podem ter causado a queda de uma laje de neve sobre os excursionistas adormecidos, resultando em ferimentos significativos, mas não fatais. De acordo com os resultados da autópsia, muitos montanhistas apresentavam ferimentos torácicos e na cabeça graves, semelhantes aos sofridos por vítimas de acidentes de carro. Isso dá credibilidade à teoria de que uma nevasca enquanto dormiam poderia ter sido traumática. Os montanhistas provavelmente fugiram de suas barracas assustados após a avalanche. Isso poderia explicar por que seus corpos foram encontrados despidos e danificados. A maioria dos excursionistas morreu de hipotermia devido ao clima extremo e à falta de roupas adequadas. Gaume e Puzrin testaram sua teoria simulando o evento com relatórios meteorológicos. A simulação mostrou como uma avalanche em laje teria afetado os montanhistas. Os ferimentos graves observados nas autópsias poderiam ter sido causados pela queda de neve, pois eles provavelmente estavam deitados de costas. Essa explicação não resolve todos os mistérios da catástrofe da passagem de Dyatlov, como o motivo pelo qual uma das montanhistas estava sem a língua, o que pode ter sido causado por animais carniceiros, mas oferece um contraste científico em relação a muitas das alegações conspiratórias mais extremas. Gaume afirmou que eles não resolveram o mistério, mas sim estabeleceram a solidez da ideia da avalanche. O estudo abrange os resultados das expedições de inverno e verão de 2021, bem como as modelagens. Essas expedições refutaram a noção de que
que as encostas da passagem de Dyatlov eram planas demais para avalanches. A viagem de verão revelou depressões naturais em formato de degraus, com escala de metros, que podem levar a avalanches em laje. Esses elementos podem ter enganado o grupo experiente a acreditar que seu acampamento estava seguro. Segundo os pesquisadores, as encostas desses desníveis ultrapassam 28 graus, com algumas sendo mais íngremes que 30 graus. A barraca foi provavelmente erguida abaixo de uma dessas encostas contínuas. A expedição de inverno de 2021 descobriu avalanches em laje a alguns quilômetros da passagem de Dyatlov. Em outra viagem, em janeiro de 2022, 2 guias de montanha experientes foram pegos em baixa visibilidade e ventos fortes, virando seus snowmobiles em um cenário semelhante ao acidente de 1959. Os guias descobriram 2 avalanches em laje que desapareceram dentro de 1 hora após a tempestade de neve. A equipe de resgate de Dyatlov não encontrou sinais de avalanche 3 semanas após o incidente e nunca tinha visto uma lá antes, já que o clima severo dificulta o acesso à passagem e pequenas avalanches em laje desaparecem rapidamente. A nova análise verifica modelos anteriores e oferece detalhes sobre as mortes dos montanhistas. Embora Puzrin e Galmi não afirmem ter resolvido o mistério, sua pesquisa oferece uma explicação plausível para a passagem de Dyatlov. Eles afirmaram que, embora o litígio continue, o papel deles se encerrou. A ideia de uma laje de neve ou avalanche é menos espetacular que uma conspiração governamental ou yetis assassinos, mas conforta as famílias das vítimas. Ela fornece uma explicação plausível para a catástrofe, embora permaneçam ambiguidades significativas. As autoridades russas prometeram usar técnicas forenses avançadas e análises para coletar mais informações sobre o incidente. Galmi e Puzrin examinaram os dados e determinaram que o acampamento tinha uma leve inclinação, na verdade, de 30 graus, tornando-o suscetível a avalanches. Investigadores anteriores acreditavam que a inclinação da encosta de neve era mais suave devido ao terreno ondulado e à queda de neve na área. O corte da barraca pelos montanhistas poderia ter desestabilizado a laje de neve acima deles. De acordo com as anotações dos excursionistas, ventos fortes podem ter contribuído para a avalanche. Embora a laje de neve tenha causado pânico e desastre para os montanhistas, a cama deles estava sobre esquis, e a neve em movimento e o material rígido e inflexível podem ter resultado em ferimentos terríveis. Ao que tudo indica, os montanhistas tentaram ajudar uns aos outros, mas o frio e a falta de equipamento os mataram. A teoria da avalanche em laje não é tão interessante quanto uma conspiração governamental ou yetis assassinos, mas oferece consolo às famílias enlutadas. O caso ainda está em aberto, mas a nova pesquisa oferece uma descrição sólida e uma provável explicação para as mortes dos excursionistas. Novas informações podem finalmente resolver o mistério da passagem de Dyatlov, que fascina o público há décadas. Independentemente das teorias da conspiração, a explicação científica de Galmi e Puzrin sobre a tragédia é credível e razoável. A teoria de Teodora Radzhiyska e da Rússia. Em fevereiro de 2019, as autoridades russas reabriram o caso da passagem de Dyatlov, um mistério e uma tragédia. Essa decisão foi tomada após anos de pressão das famílias, da mídia e do público em geral, todos os quais acreditavam que o incidente havia sido encoberto. Mais de 75 hipóteses e suposições foram propostas em relação ao incidente da passagem de Dyatlov. Essas incluem abduções extraterrestres, o Homem das Neves abominável, precipitação radioativa de testes de armas secretas e conflitos com povos indígenas. A investigação de 2019 centrou-se principalmente em 3 teorias de fenômenos naturais: avalanche, laje de neve e furacão. Não houve evidência de comportamento criminoso, segundo as autoridades. Um dossiê de 400 páginas com documentos e materiais originais do caso foi apresentado durante uma coletiva de imprensa para apoiar sua investigação, revelando o esforço renovado para descobrir a verdade. Peter Bartolomei, amigo de Igor Dyatlov,
o montanhista que morreu no incidente, esteve presente na coletiva de imprensa e expressou seu apoio à investigação. Ele elogiou Dyatlov como uma pessoa habilidosa e confiável e apoiou a continuação da investigação sobre o que aconteceu com os montanhistas naquela noite. Compreender a sociedade soviética da época do incidente é essencial para entender a investigação. Na União Soviética totalitária, falhas eram frequentemente ocultadas para evitar punições. Os cidadãos sabiam que reconhecer erros poderia levar à prisão, tortura ou morte. Nessas circunstâncias, o governo precisava mostrar poder e perfeição absolutos. Teodora Radzhiyska, fundadora do site dyatlovpass.com, conduziu um estudo considerável sobre o incidente. Ela traduziu meticulosamente os arquivos russos para o inglês e criou um banco de dados contendo todas as fotos, evidências e teorias do caso. Seus esforços a tornaram uma especialista na tragédia. Radzhiyska oferece uma interpretação alternativa do que ocorreu na montanha congelada. Após realizar uma análise abrangente das evidências, ela acredita que os montanhistas foram assassinados. Segundo Radzhiyska, os excursionistas ficaram aterrorizados e fugiram apressadamente da barraca. Ela afirma que eles foram confrontados por indivíduos armados, o que deu início a uma breve luta. Após serem forçados a marchar até a linha de árvores, os montanhistas morreram devido às condições climáticas. Segundo Radzhiyska, os assassinos podem ter presumido que os montanhistas morreriam de frio, mas alguns acenderam uma fogueira e alertaram os atacantes. Isso teria levado os invasores a retornar e terminar o trabalho, incluindo aqueles que haviam deixado a fogueira para construir um abrigo de neve. Radzhiyska afirmou que o evento durou horas e envolveu vários ataques e escalada de violência. As condições alpinas severas certamente criaram confusão e pânico tanto entre os excursionistas quanto entre seus atacantes. A teoria de Radzhiyska levanta várias questões, mas explica o comportamento incomum dos montanhistas e suas mortes. Ela e outros pesquisadores estão tentando solucionar o incidente da passagem de Dyatlov, que é um dos mistérios mais intrigantes do século XX.